Boa tarde. Participando aqui da... Boa tarde. De acordo com a programação do oitava Sintegra, Semana de Integração de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha, temos muita satisfação em receber o nosso convidado para esse momento de conversa com o Wander José da Conceição, que é o autor do livro Caminhos de Desenvolvimento. Wander é músico, pesquisador e escritor, membro da Comissão Mineira de Folclore, coautor dos livros Caminhos de Desenvolvimento, Cinda Histórica da UFVJM, La Mezzanoite, Lugar Social do Músico Diamantinense e as Origens da Vesperata, A Terra, o Pão, a Justiça Social, a importante participação da Igreja Católica nas políticas públicas do Brasil, autor do livro Desafinado, Das Cinzas da Caiaca, a Bossa Nova, que está ainda em vias de publicação. Muito obrigada, Wander, pela sua presença, e nós vamos comentar sobre o livro referente à história da universidade, Caminhos de Desenvolvimento, que teve o seu lançamento em 2005, na época da criação da universidade, né? E agora está nesse momento da confecção, da segunda edição, e aí é sobre esse trabalho que nós vamos comentar. Eu tenho aqui umas questões, assim, para dar um direcionamento na sua fala, se você puder. Primeiro, se você contar para a gente como que foi lá em 2005 a ideia da confecção desse livro, né, num momento histórico aí da nossa universidade, né, passagem de FAFEID para a UFVJM, né, e tudo que envolve uma elaboração de um livro nessa natureza. A gente percebe que há vários depoimentos, entrevistas, né, uma pesquisa também de documentos, né, da época, desde da faculdade, né, de odontologia até a Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mocuri, né, e quais foram os desafios, né? Se existe algum fato curioso que você queira nos contar, não é para falar tudo, para poder deixar as pessoas curiosas também, quem não pôde ler já, né, tenha vontade de conhecer essa obra, que está disponível na biblioteca da nossa universidade, né? E depois, quando for lançado a segunda edição, o que vai ter de novo, quais são os acréscimos, como que ela vai ser enriquecida nesse trabalho aqui que está em andamento com o apoio da nossa Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFVJM. Então, eu deixar todo o tempo para você comentar sobre, né, o trabalho e aí dúvidas que as pessoas que estiverem nos acompanhando, se tiver alguma dúvida, coloca no chat, porque aí no final elas vão ser lidas e os comentários, né, vão ser lidos e esclarecidos também pelo nosso convidado, né, o Wander. Muito obrigada pela sua participação aqui no evento da Sintegra 2021, Wander. Bom, primeiramente, boa tarde, né? E eu quero dizer que, assim, estou muito feliz com esse convite, né, da professora Cristiane e do professor Vitor, e a gente queria muito, né, o Toninho, que era professor de História e que escreveu o livro junto comigo, ele faleceu, e a gente queria muito conseguir fazer essa segunda edição. Mas foi muito interessante, né, essa pergunta que você fez, professor Cristiano, porque a coisa aconteceu sem eu nem imaginar, né? Um determinado dia, eu recebi um telefonema da professora Mirelle. Eu ainda não a conhecia, né? Não tinha o contato que hoje eu tenho com ela. Eu já sabia quem era, já tinha visto algumas vezes, mas não tinha um contato assim com ela. E ela me convidou para um jantar, né? Eu me lembro que foi na pousada do Garimpo. E ela é muito direta, né? Ela me disse assim,
eu estou precisando de você fazer um trabalho para mim. Aí eu falei, mas o que seria, professora? Ela falou assim, olha, a instituição vai se transformar em universidade e isso vai acontecer na minha mão, né? Então, veja bem, daqui 50 anos, 80 anos, 100 anos, de onde que isso veio? De onde que essa universidade surgiu? A gente não tem isso, não tem essa história do início lá da faculdade de odontologia e tudo mais, e eu preciso de fazer isso. E eu me lembro que ela riu, falou comigo assim, eu estou, inclusive, com vergonha de te falar o que é que eu posso te pagar. Aí eu fiquei assim, sem entender muita coisa, né? Ela foi e me explicou, ela falou assim, olha, o problema é o seguinte, eu, eu, eu tenho um limite que eu posso fazer um contrato. Acima desse limite, eu sou obrigada pela legislação a fazer um concurso ou uma licitação. E você não vai passar. Ainda falou para mim assim, porque você não prestou nem para fazer pós-graduação. Né? Eu fiquei, porque se eu fizer isso, vai passar um susto naquilo ali. Ela foi e virou para mim e falou, só menino, eu estou acompanhando o seu trabalho. Eu já tinha lançado o livro La Mezzanotte, né, da primeira edição dele, que traz um pouco da história da musicologia, né, mineira e de Diamantina, e as origens da Vesperata e tudo mais. E para fazer isso, né, eu já tinha entrevistado várias pessoas. E ela sabia disso. Aí ela me disse assim, eu sei que tem algumas informações que só você tem, porque você já entrevistou diversas pessoas que já faleceram. Então foi assim que a coisa aconteceu, né? E eu, assim, apesar de ter ficado assustado um pouco com aquilo, mas aí eu disse para ela o seguinte, não tem problema, a senhora vai me pagar como se fosse um estagiário, mas então, me dê uma condição que um pesquisador precisa que eu não tenho, né? Ela falou, o que que é? Ela falou, olha, eu preciso de ter uma sala, né, uma linha de telefone, etc. e tal. E aí ela pediu que eu colocasse isso no papel e arranjou uma sala para mim lá dentro do prédio da Faculdade de Odontologia. E assim que começou, né? E sobre essa questão da metodologia, que né, a professora Cristiane me perguntou, o livro La Mezzanotte, ele me ensinou muito, né? E ele promoveu o meu encontro com o professor Antônio Carlos, né, que é o Toninho, que escreveu outro livro comigo, porque o Toninho era formado em História, eu não tenho essa formação. Ele, então, assim, conhecia bastante de metodologia. E naquele momento em que eu parti para fazer o livro La Mezzanotte, não era esse o objeto da minha pesquisa, em princípio. Me incomodava a situação de que João Gilberto havia morado em Diamantina e que aqui que tinha sido formatado o ritmo da bossa nova. Eu sabia disso. E eu achava que isso era importante para conhecimento geral, né? Seria importante para a cidade isso. E, num primeiro momento, eu tentei falar, né, por exemplo, para algumas situações políticas e tudo mais, que era necessário fazer isso. Mas chegou um tempo que eu percebi que seria mais ou menos uma loucura fazer essa caminhada, e que ninguém iria fazer, então eu resolvi fazer isso. E eu estava muito centrado só nessa questão de João Gilberto. Mas foram aparecendo outras coisas quando eu fui tratar de música. E aí eu comecei a descobrir que a questão da Vesperata, ela não era uma coisa que tinha sido inventada naquele momento ali, de 1997, que Diamantina estava na campanha para o Patrimônio da Humanidade, né? Já era uma manifestação cultural da Polícia Militar desde o final do século XIX. Então, por isso, eu tive que ir entrevistando muitas pessoas. E o material que foi ficando na minha mão, ele foi ficando muito grande. Então, por isso, eu resolvi procurar o professor Toninho e expliquei para ele isso, né, que eu estava com material grande demais e que eu não tinha essa formação. E isso fez com que a gente realmente passasse a trabalhar juntos. E eu, a partir de então, tive que estudar bastante metodologia da pesquisa. E a experiência que
que eu acabei obtendo, né, para fazer a primeira edição do livro La Mesa à Noite, que possibilitou essa outra caminhada de outros livros que saíram que eu nem imaginava que iria fazer. Então, a questão, por exemplo, das entrevistas, né, eu percebi que eu fiz o seguinte método: eu ia até as pessoas, conversava com elas e gravava. Depois do primeiro encontro, eu retirava aquele material todo da fita, fazia um texto e voltava a segunda vez até a pessoa. Aí ela relia, né? Relíamos juntos, e a pessoa ia colocar o que ela achava que deveria acrescentar, ou que por acaso eu tivesse compreendido de forma errada, né? E, enfim, o texto tinha que ficar conforme as pessoas aceitassem que estava correto. E aí, num terceiro momento, eu então fazia aquelas observações ou alterações que a pessoa quisesse que fosse feita na informação, e na terceira vez eu voltava e a gente fechava esse texto, batia a fotografia e a pessoa assinava. Então, ou seja, todas as entrevistas orais foram transformadas em documentos. Agora, houve entrevistas que eram entrevistas maiores, como, por exemplo, a do professor da Faculdade de Odontologia, né, Evandro Souza Couto. Essa aí eu me lembro que na época da fita cassete que a gente fazia, foram mais de 3 fitas que foram preenchidas. Então, eu tive que me encontrar com ele seguramente mais de 10 vezes para chegar nesse texto final da entrevista dele. E nessa situação eu produzi alguns trabalhos também para a associação comercial. E parece que Mirella tinha uma relação lá com a associação comercial e tudo mais, e ela acabou tendo contato com as minhas primeiras publicações, os meus primeiros trabalhos, né, com a publicação do La Mesa à Noite, e então me fez essa proposta. E, assim, eu aceitei o desafio, mas o tempo estava muito escasso, porque teríamos mais ou menos 8 a 9 meses, né? E eu tinha que sair para pesquisar. E falei para ela que eu teria que fazer as viagens, né? Muitos professores que foram os primeiros professores do curso de odontologia ainda estavam vivos. Rubens Guzella, o professor Walter Carvalho, o professor Pedro Viana, o professor Osmir, né? Eu não sei todos os professores assim de cor. E eu tive que fazer viagens para entrevistar essas pessoas e colher esse material. E, junto com a entrevista oral, eu passei a fazer o seguinte: eu tive que ir em outras fontes, né? Um pouco de material que restara da Faculdade de Odontologia, e com essas fontes escritas e tudo mais, eu ia adequando as entrevistas orais. Porque o que acontece muitas vezes na entrevista oral é que, como o tempo está muito distante, as pessoas às vezes confundem datas com fatos, né? Por exemplo, um fato que aconteceu num encontro, por exemplo, né? Vamos falar aqui aleatoriamente, um encontro que teria acontecido em 1990, e aconteceu um outro encontro, por exemplo, em 1995. Então, a pessoa às vezes confunde um fato de um encontro com o outro, né? E aí é nos documentos que a gente tem que ir encaixando de forma correta isso. Ou seja, eu tive que ir aprendendo a conversar com os documentos e com as declarações. Então, assim, foi feito esse livro. Agora, ele foi feito de uma forma, assim, muito corrida, porque o tempo ficou escasso. E eu me lembro que, como eu prometi que eu entregaria esse livro na data da inauguração da universidade, né? Eu me lembro que, às vezes, eu, por exemplo, comecei a trabalhar à noite e estava aquele dia que o raciocínio estava bom e que a coisa estava fluindo, de repente, quando eu assustava, eu tinha trabalhado a noite toda, até 6 horas da manhã, né? Ficou até uma brincadeira entre os guardas que trabalhavam lá na porta, assim, apareceu um cara aí, ele é louco, ele passa a noite toda trabalhando. Claro que não era sempre, nem direto, mas isso aconteceu algumas vezes, né? E assim a gente conseguiu fechar o livro. Agora, na verdade,
naquele momento, me preocupei mais com a implantação do curso, como que foi, né? Ele foi dividido em antecedentes da faculdade, o período estadual da Faculdade de Odontologia, depois o processo de transformação em FAFEID, e depois o processo de transformação da FAFEID em universidade. Mas o que a gente achou que faltou foi o processo de contextualização. Ela precisava de ser feita com uma forma mais contundente, né? Então, por exemplo, quando, naquela primeira conversa que Mirella teve comigo, eu me lembro que ela falou assim, porque foi uma ideia do presidente Juscelino, que a partir de 53, e criou-se a faculdade e tudo mais. Aí eu disse para ela assim, só que para eu fazer muitas coisas que já estão assim, dadas como certas, né, vão cair, porque, por exemplo, eu já tenho conhecimento dessa necessidade da faculdade, da criação dela, desde 1951. Ela tomou aquele susto, falou, mas como? Porque ela já era discutida dentro da associação comercial. Eu li as atas e já havia essa discussão lá. Então, isso, no livro que foi feito, a faculdade vem só a partir daí, de 51. Muito bem. A Voz de Diamantina, por exemplo, naquela época, ela não estava disponível ainda, porque o acervo estava numa condição muito ruim, mais péssima, né? E aí, depois que eu terminei o livro, eu fiz, inclusive, aqui pela universidade, o trabalho de salvar o jornal Voz de Diamantina na parte antiga. E aí, realmente, a gente pôde ter acesso às informações que havia nos jornais da época, que, quando eu fiz o livro, não tinha como. Então, ficou muito claro, a faculdade nasceu na formação do Colégio Diamantinense, né? No momento em que foi se formar a Sociedade Anônima, é que nasce essa ideia lá no Colégio Diamantinense, em 1934, por aí. E aí, depois, esse tema voltou a ser discutido em 1951 na Associação Comercial. Então, veja bem, essa informação não tem na primeira edição, né? E isso que agora vai ser feito para contextualizar de uma forma maior, ou seja, qual que era o ambiente econômico, o ambiente político que essa faculdade surgiu, e a própria universidade em si, né? Então, para se ter uma ideia, né? Eu já estou começando a trabalhar o primeiro capítulo, né, para essa segunda edição, e a gente vai ter que compreender o processo político-econômico de Diamantina para entender o porquê do Colégio Diamantinense, e que a partir dele vem a faculdade, não é? Diamantina, em 1890, quando entra o período republicano, havia 4 cidades que eram as cidades mais populosas de Minas Gerais, né? Que era Uberaba, Diamantina, Ouro Preto e Juiz de Fora. Então, Ouro Preto perdeu a condição de capital para Belo Horizonte, e Belo Horizonte terminou se tornando uma metrópole. Juiz de Fora, pela mesma situação, o desenvolvimento foi tamanho que ela virou uma cidade também, né, como se fosse uma metrópole. No Triângulo Mineiro, o desenvolvimento através da agropecuária foi, assim, fabuloso. Tanto é que Uberaba, que era a maior cidade, ela desenvolveu muito bem, mas Uberlândia ainda passa Uberaba. E Diamantina, nós estamos chegando a 50 mil pessoas, né? Mais ou menos agora, eu não sei exatamente se já chegou ou não, mas é por agora. Então, as 4 cidades, que eram polos em Minas Gerais, no momento da República, acabaram se transformando em metrópole. E essa questão de Diamantina não ter conseguido isso, ela foi estratégica, não foi por acaso. E aí a gente tem que compreender, por exemplo, o nosso processo político e o nosso processo econômico. Eu vou tentar falar aqui em linhas gerais,
não é? Diamantina ela não conseguiu se industrializar. Em um momento da virada do século, principalmente do século XVIII para o século XIX, né, começou a ter as crises da mineração aqui, né? E lá no final do século XIX, ela tem uma segunda crise. Então, a opção que se tentou para combater essa crise seria um processo industrial aqui em Diamantina. Então, se tentou as firmas de lapidação de diamante, depois as companhias mineradoras estrangeiras que vieram para cá, tentou-se, por exemplo, a implantação de uma indústria têxtil, que ficou só a fábrica de Biribiri, mas aqui em Diamantina, num primeiro momento, foram instaladas 4 fábricas, né? A indústria do vinho, tudo isso deu errado. Diamantina não conseguiu se industrializar. E a outra situação que era muito forte em Diamantina, que era porque Diamantina funcionava como o grande empório do norte. Ela tinha um comércio muito estreito com o Rio de Janeiro, e que, através principalmente de tropas, trazia-se para Diamantina muitos dos produtos importados, né? Porque o Brasil ainda era um país que não tinha essa produção. Por exemplo, se precisasse de martelo, prego, arame, para toda essa região nossa aqui, isso tudo tinha que ser importado. Então, ou seja, tinha um comércio aqui muito forte, em que as cidades, num raio de 300 quilômetros, vinham a Diamantina, traziam principalmente os gêneros de primeira necessidade para ser vendidos aqui, e vinham buscar as mercadorias importadas em Diamantina. Então, Diamantina também não conseguiu se manter como o grande empório do norte que alimentava uma área no raio de 300 quilômetros. Porque a estrada de ferro que chegou aqui em Diamantina, ela chegou também em Curvelo, chegou em Montes Claros e chegou em Teófilo Otoni e Governador Valadares, né? Teófilo Otoni se ligou ao sul da Bahia, ao Porto de Caravelas. Então, essas cidades tomaram de Diamantina a condição de grande empório. Tanto é que elas são cidades que são muito mais populosas que Diamantina. E não tinha essa expressão, né? Então, o que acontece? Diamantina não conseguiu se industrializar e nem conseguiu se manter como o grande empório dessa região nossa. Mas havia uma coisa muito interessante, porque o voto antes de 1930 era um voto distrital. E Diamantina era a cabeça do 6º Distrito Estadual e do 17º Distrito Federal. Então, ela elegia sistematicamente deputados federais, estaduais e senadores. E isso acabou com a Revolução de 1930, quando o voto deixou de ser distrital. Mas isso concedeu a Diamantina um prestígio político muito grande. Então, quando, principalmente, as nossas elites estabelecidas aqui perceberam que não tinha dado certo os 2 caminhos definidos, optou-se, o professor Marcos Lobato fala isso, né? Pela uma condição do estamento público na cidade, ou seja, a implantação de diversos órgãos federais e estaduais. E esses órgãos, o poder econômico político assambarcou esses cargos, que foram distribuídos entre as famílias e os protegidos políticos. E isso é que, de uma certa forma, não deixou acontecer com Diamantina a mesma situação que aconteceu com as outras cidades. Então, mais adiante, quando a Faculdade Federal de Odontologia, né, se firma aqui, era mais uma instituição com cargos públicos dentro desse processo econômico que Diamantina havia feito a opção. Então, ou seja, são essas questões que a gente precisa de acrescentar nessa segunda edição, não é? E, sobretudo, falar um pouco mais da dificuldade que foi a libertação ali, naquele momento que passa de Fafeode para Fafeídes, né? Porque
a gente tinha uma congregação que dominava isso e que não queria o avanço da... Não era, pelo menos, simpática ao avanço de mais cursos. Só que, na entrevista do professor Geraldo Walter, ele deixou claro para mim que havia, parece que, 12 pontos com diretorias federais em Minas. E esses pontos eles foram ou transformados em universidades ou incorporados a universidades. Então, por exemplo, era passível de que o curso de odontologia de Diamantina sozinho fosse, por exemplo, incorporado ao UFMG, como foi o caso do Instituto Eschweg, não é? Não justificava mais um número imenso de cargos federais para administrar um curso só. Então, foi um momento muito tenso, né? Porque teve praticamente que, entre aspas, né, quebrar a congregação para que pudesse acontecer esse avanço de se inserir mais cursos na instituição para ela ser transformada em faculdades integradas. E a partir de que ela recebeu mais cursos, facilitou o outro passo para se transformar em universidade. Mas, sobretudo, essa situação política da transformação da Faculdade de Odontologia em faculdades federais integradas, esse contexto ele tem que entrar no livro da segunda edição, né? E ficar mais claro essa coisa aí. Então, em síntese, professora, é isso que a gente vai tentar fazer na segunda edição, não é? Eu gostaria de abrir, né, para você, mas para o professor Vitor, alguma pergunta que vocês quiserem fazer, porque eu falei assim, bastante no geral, e talvez eu não sei também se eu tenha deixado bem compreendido, né, o que eu quis dizer. Aí eu gostaria que vocês fizessem alguma pergunta, e se ficou bem colocado o que eu tentei falar aqui, ok? Obrigada, Wander. Eu sei que se a gente for ficar, a gente vai ficando, né, conversando e tudo. Eu queria que você contasse para a gente, que está aqui no livro, mas aguçar um pouquinho a curiosidade, né? No início de tudo, existiam duas categorias aí de professores, não é? Que é uma época que, para se montar a faculdade, os professores vinham inicialmente, tem a possibilidade de ter sido da Argentina, não é isso? E depois aí tem a categoria de professores catedráticos, e aí tinha os professores assistentes. Como que era o início aí da formação dos professores, das primeiras turmas de odontologia da então Faculdade de Odontologia de Diamantina? Muito interessante isso, né? Isso é uma coisa fantástica, essa situação. É por isso que eu falei, né? A ideia, ela não foi de Juscelino, do Juscelino Kubitschek, né? Ele realmente, assim, teve um papel muito importante, porque ele se esforçou muito para que isso acontecesse, né? Mas, veja bem, essa ideia de se fazer um curso superior, ela acontece no momento de se montar a sociedade anônima para formar o Colégio Diamantinense. E acabou que isso não foi adiante, e enfim, né? Então, no momento em que Juscelino se coloca como candidato a governador do estado e que realmente ganha a eleição, começou a acontecer diversos memorandos dentro da associação comercial solicitando algumas coisas para Diamantina, né? Diamantina faltava muita. Diamantina ainda era uma cidade extremamente provinciana, essa é a verdade, né? E muitas coisas eram necessárias aqui. Então, dentro desse momento, pensou-se em solicitar a Juscelino a possibilidade de se fazer a faculdade de odontologia que tinha nascido junto com o Colégio Diamantinense, né? Então, resolveram solicitar isso para ele. Entre outras questões que foram pedidas, né? Por exemplo, ele fez um projeto para Minas Gerais
que era um projeto também em que incluía, por exemplo, escolas, por isso ele faz o terceiro grupo aqui, né? E um processo também para a nossa economia. Então, por exemplo, um complexo industrial para Minas Gerais. Então, naquele momento, vai uma solicitação para se implantar uma fábrica aqui, que acaba sendo implantada essa fábrica do Rio Grande. Então, nesses pedidos, foi enviado para ele o pedido de se montar uma faculdade de odontologia aqui em Diamantina, conforme já era a pretensão, né? E me parece que, na época, era comum as faculdades de odontologia serem fundadas junto com farmácia, né? Então, foi esse o pedido. E Juscelino, enfim, ele tinha muita coisa para fazer para o Estado, e essa situação foi passando. E aí tinha uma coisa muito interessante, porque o professor Pedro Paulo Penido era ele que dirigia a Universidade do Estado de Minas Gerais, né? E normalmente era um médico que exercia essa função. E o professor Pedro Paulo Penido era um dentista. Me parece que o primeiro dentista que dirigia isso. Então, houve uma perseguição aos intelectuais na Argentina pelo governo Perón. E alguns intelectuais tiveram que pedir guarida em outros países. Os professores da área de odontologia, a odontologia lá era muito mais avançada do que aqui, sabendo que havia um colega de profissão na frente de uma instituição em Minas Gerais, vieram procurar o professor Pedro Paulo Penido. Então, ele leva o problema para Juscelino, que era o governador. Então, Juscelino vê ali, naquela situação, a grande oportunidade de implantar, com esses professores, a Faculdade de Odontologia em Diamantina. E, então, ele parte para fazer para fundar essa faculdade. Então, uma coisa que eu não consegui chegar, Cris, eu não consegui documentação para saber isso. Se esses professores voltaram para a Argentina antes dele já ter assinado a lei, ou depois que Juscelino já tinha assinado a lei criando a Faculdade de Odontologia. Mas o fato é que um grupo de pessoas na Argentina que tinham colégios livres, eles passaram a dar guarida a esses intelectuais e eles começaram, dentro da possibilidade, de voltar para a Argentina. Então, esses professores, dentistas, acabaram recebendo essa guarida lá da Argentina, de profissionais, colegas, e voltaram para o seu país, né, para exercer a profissão lá. O processo da Faculdade de Odontologia em Diamantina já havia sido deflagrado. Então, o Juscelino Kubitschek deu carta branca ao professor Pedro Paulo Penido para ele montar o corpo docente. Então, ele montou o corpo docente com os profissionais de Belo Horizonte, que já eram consagrados, eram professores já experientes, né, de mais velhos e de mais tempo e tudo mais. E, devagar, os professores assistentes foram sendo nomeados pelos profissionais médicos e dentistas diamantinenses que moravam aqui na cidade, né? Então, isso acabou criando dois grupos dentro da faculdade que acabou se debatendo em busca do poder. Até quando, em 1960, teve um problema grande e os professores de Belo Horizonte resolveram abandonar, né? Enfim, os professores de Diamantina assumiram e levaram a faculdade adiante. Em síntese, é isso, né? É uma história até muito bonita, interessante, né? E um outro detalhe, né, Wander, que queria que você também comentasse, que eu estou aqui, que a questão do transporte, né, a dificuldade que era vir para Diamantina, saindo de Belo Horizonte, como que era isso aí, e naquela época tinha avião também, né? Apesar de toda a dificuldade. Sim. Na verdade, é o seguinte, eu tive que conversar bastante isso aí, porque eu tinha que ser isento, né, eu tinha que ser isento disso aí. Então, é o seguinte, havia um fato de que os professores de Belo Horizonte faltavam muito. E isso, de uma certa forma, vamos colocar assim, atrasou um pouco o ensino e irritou também muito os professores de Diamantina. Eu tive a oportunidade de conversar com diversos alunos, como, por exemplo,
professores daqui que eu entrevistei, que passaram a ser professores da faculdade depois, como a dona Lígia, o professor Olímpio, o professor Geraldo Walter, o professor Rodolfo Lautner, né, que eles foram formados na faculdade e depois foram aproveitados como professor assistente. Então, eles afirmavam o seguinte, que realmente havia essa falta, que eles faltavam muito e tudo mais, mas que eram professores extremamente qualificados, não é? E pelo lado dos professores de Belo Horizonte, conversando com eles, me falavam da dificuldade para se chegar a Diamantina. Então, por exemplo, a estrada de rodagem era terrível, 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 né? A dona Helena Flecha me diz o seguinte, ela falou assim, tinha um lugar que chamava Cintura Fina, que tinha épocas que era, por exemplo, quando era época de chuva e tudo mais, que às vezes não dava para passar um carro. Então, o ônibus tinha que parar e passar uma pessoa só para pegar o ônibus do outro lado. E ela ainda me falou o seguinte, que as pessoas tinham que viajar com um guarda-pó e lenço na cabeça, de tanta poeira que era, né? E quando era na época de chuva, era muita lama. Então, assim, tem relatos dos professores tentarem vir para cá e o carro atolar, eles não conseguirem vir e tudo mais. E a questão das linhas de avião, fazia a linha para aqui uma empresa chamada ONTA, que era a Organização Mineira de Táxi Aéreo, que teve muito problema, né? Eram aviões menores, eu acho que com 4 lugares só, e diversos aviões caíram, inclusive. Só um minuto. Assim. Então, os aviões teve diversos acidentes, não aqui em Diamantina. E a ONTA teve que fechar. Então, me parece que a companhia real, ficou fazendo isso por um tempo. Mas depois teve problema na pista, então os aviões já não podiam, que esses aviões da Real eram maiores do que o da ONTA. Então teve um tempo que a pista não ficou propícia para esses pousos também. Então, assim, teve períodos que você estava confortavelmente com os aviões, teve outros períodos que não funcionaram, entendeu? Então, tudo isso gerou toda essa situação que, às vezes, impedia dos professores de Belo Horizonte estar aqui a tempo e a hora, né? Mas todos os alunos, praticamente, né, vamos colocar aí, a grande maioria, os depoimentos, eles afirmam que eram professores de uma qualidade excepcional, não é? E aí o que aconteceu? Houve também uma situação de que os professores de Diamantina também queriam a direção da faculdade, né? Então acabou sendo, de uma certa forma, uma luta pelo poder e pela direção da instituição, né? Enfim, mas depois dessa fase, a instituição avançou, né? Com todos os méritos. Certo, Wander. Essas são as dificuldades do início, né? Quer dizer, eram as dificuldades, não que nós não tenhamos dificuldades agora, mas são bem, né? Cada um com seu contexto, né? Também a questão de estar de outros
a universidade, a faculdade, né, ela também, ela no início, ela funcionou em outros locais em Diamantina, né, antes de ser no campus 1, né, antes dele ser construído, a universidade ela já funcionava anteriormente à construção do campus 1, né, então ela teve as aulas, né, no livro tivemos a aquisição aí de uma ou duas máquinas de escrever em alguns arquivos, né? Os primeiros itens, né, a serem conseguidos para equipar a faculdade de odontologia, que também ainda utilizava aí outros espaços. E depois eu queria que você comentasse como que foi essa migração, né? Eu sei que foi meio numa situação um pouco meio que né, de noite, né, resolveram fazer a mudança para o campus, Exatamente. São alguns fatos que eu acho que, né, que devia ter sido assim, na hora que você colocou no livro, deve ter sido, nossa, pessoal, realmente passava por umas situações muito... Agora a gente acha, né, bem interessantes, mas que eram apertos, né, que ocorreram naquela época, né? Então, era só para começar, pegando muito lá no início, porque é uma história que a gente não viveu e fazendo parte da faculdade, dos seus primórdios, né, do seu início, eu acho isso muito interessante. E fico imaginando, fica remetendo àquela época, né, e tudo mais. Então, também, como você comentou, teve a construção também da escola, né, do grupo escolar Júlia Kubitschek, então, a faculdade também funcionou por ali, então dá só Tá, eu vou, inclusive, falar um caso aqui que não está no livro lá, que é muito interessante, porque o mérito de JK, né, era exatamente essa capacidade que ele tinha de contornar as coisas, né? Então, veja bem, é porque, num determinado momento, nessa mudança da noite, os professores e alunos vão bater de frente com o Alberto Gisbrecht, que era o engenheiro que estava cuidando dessa obra toda. Então, eu vou colocar aqui para se entender por que Alberto Gisbrecht. No momento em que Juscelino Kubitschek se propôs a candidatar para governador do estado, naquele momento, ele era, vamos colocar, do PSD, né? E o contrário a ele era a UDN. Então, você tinha em Diamantina os PCDistas, que eram aqueles correligionários de JK, e os udenistas, que eram os adversários políticos. Então, naquele momento em que ia ter aquela votação, rapidamente em Diamantina, a UDN saiu na frente e colocou como candidato a prefeito Luiz Kubitschek, que era primo de Juscelino, né? E Luiz Kubitschek tinha sido o prefeito de 1940 a 44, colocado pelo governador Benedito Valadares a pedido de JK. Um cara muito benquisto na cidade, até porque foi na época dele que a Praça de Esporte veio. Então, quer dizer, hoje é aquela coisa que está ali aparentemente julgada, né? Mas em 1944, um complexo daquele, com quadra, com piscina, com tudo mais, foi uma novidade tanta para a cidade. Então, assim, quando o Luiz Kubitschek coloca a candidatura dele a prefeito pela UDN, Juscelino imaginou o seguinte: não existe dentro do PSD nenhum candidato que consiga derrotar Luiz. Ele é imbatível para os candidatos que nós temos. Aí ele imaginou o seguinte: só tem um homem em Diamantina que tem um prestígio tamanho que possa derrotar Luiz Kubitschek, que era o médico Dr. Lomelino. Pelo trabalho dele, era um sujeito muito humano e tudo mais. Então, Juscelino vem a Diamantina e procura o Dr. Lomelino, e fala que ele tinha que ser o candidato a prefeito. E ele não quer, né? Ele fala assim: eu sou médico, eu não sei como é que seria isso, não saberia fazer isso e tudo mais, não teria tempo para isso, né?
Então, o Juscelino o convence, né, e fala o seguinte: olha, além de tudo, eu estou possivelmente saindo candidato ao governo de Minas. Se eu ganho a eleição, como eu vou ajudar a Diamantina se a cidade estiver sob a direção dos nossos adversários, né? E aí ele fala para ele o seguinte: vamos fazer o seguinte, você entra, ganha a eleição e eu governo para você. Então, assim foi feito. Lomelino entrou, ganhou a eleição e Juscelino manda as primeiras obras, como as obras do Hotel Tijuco e tudo mais, e quando ele vinha a Diamantina estava tudo parado. Mas ele podia cobrar de Lomelino o quê? Não é? Então, entre as coisas que Juscelino fez, havia a Secretaria de Viação e Obras, com circunscrições nas principais cidades. Em Diamantina tinha a 22ª circunscrição. E o DR era anexo a essa circunscrição de obras, né, da Secretaria de Viação e Obras. Era uma espécie de uma sucursal. Juscelino separou o DR da circunscrição de obras e deu ao DR independência e fez um prédio em Belo Horizonte Central para receber as informações de todas as residências que eram divididas em Minas Gerais. Me parece que 26 residências. Diamantina era a 8ª residência. Então, depois do prédio central do DR implantado em Belo Horizonte, Juscelino Kubitschek vai um dia de manhã até o prédio e encontra lá o engenheiro Alberto Gisbrecht. E os dois começam a conversar. Então, o Gisbrecht diz para ele o seguinte: o governador, nós já fizemos, nesse pequeno tempo do seu governo, que era um ano e pouquinho, né? Nós já fizemos um número de obras exequíveis muito maior do que todos os anos de existência do DR. Juscelino ficou encabulado com aquilo, né? E ele falou assim: olha, eu sei que quando eu estava estudante ainda, você era prefeito de Belo Horizonte, me arranjou uma bolsa, eu sou muito grato, mas eu estou falando a pura verdade, não é para te lisonjear. Então, o Juscelino ficou calado, saiu. Daí, alguns dias, ou 2 semanas, uma coisa assim, Alberto Gisbrecht estava transferido para Diamantina, como chefe do DR e chefe da 22ª circunscrição. Então, o que Juscelino passou a fazer? Todas as obras de infraestrutura que foram feitas naquela época, Juscelino passava a verba pela 22ª circunscrição e o Alberto Gisbrecht poderia usar toda a estrutura do DR, com tratores, com oficina e com pessoal para executar as obras. Então, dessa forma, Juscelino conseguiu fazer 2 coisas, que foi cumprir o que ele tinha falado com o prefeito, que ele governaria, e evitar que a UDN travasse os projetos que ele queria mandar para cá. Né? Então, por isso é que Alberto Gisbrecht é que comandava. Então, muito bem, o que aconteceu naquele momento da faculdade? As obras estavam com Alberto Gisbrecht. E havia acontecido a seguinte situação: o seminário ele foi feito de 2 partes. Tem a Basílica do Sagrado Coração de Jesus no Lago Dom João, ok? Do lado tem o prédio grande do seminário. Ele foi feito em 2 etapas. Ele foi feito primeiro o lado que vai da Romana até a parte central dele, no episcopado de Dom Joaquim, e a segunda parte foi feita da metade até o lado da Basílica, no momento que quem dirigia era Dom Serafim Jardim. Então, num determinado momento, aquele prédio caiu. E aí foram anos e anos e anos de quermesses e tudo mais para juntar esse dinheiro. Então, Juscelino arranjou uma forma de conseguir esse dinheiro para se erigir o seminário. E ele vai conseguir isso através de uma loteria que se implantou. A contrapartida que Juscelino pede foi o apoio, principalmente da igreja, para conseguir fazer a escola do grupo do grupo Júlio Kubitschek. Então, o grupo começou a funcionar, mas ali onde a Mitra está estabelecida hoje, que era a Casa São José e tudo mais. Então, a igreja cedeu algumas coisas para Juscelino avançar, a parte de ensino, enquanto a partida ele fez aquilo lá. E, ao mesmo tempo, ele fez a construção do grupo Júlio Kubitschek. Então, o momento que a faculdade foi fundada, já havia algumas salas do grupo Júlio pronto. Então, ele inicia a faculdade lá.
Só que no semestre seguinte, né, ele não tinha sentido o grupo já todo pronto ficar funcionando a faculdade lá. Então, a faculdade passa para uma casinha próxima ali, né, no início da rua Jogo da Bola, colado na casa de Chica da Silva, e continua o segundo ano, que era o ano de 1955, lá. Mas era tudo muito apertado e muito difícil, né? E o fato é que o professor Arcieri, que parece que era o professor de anatomia, e junto com o Gudesteu Medeiros, que era o primeiro diretor, eles falam o seguinte: olha, nós não vamos ficar nessa dependência mais não. Mas se a gente for, já tem algumas salas lá em cima, na Rua da Glória, que apesar de não estar tudo pronto, mas já dá para a gente entrar. Só que se a gente for pedir isso, não vai acontecer. Então ele combinou com a turma e fizeram uma mudança à noite, escondido. Aí, no outro dia, quando chega lá o engenheiro, né, Alberto Kisbrecht, né? Mas aí eles foram firmes, né? O Gudesteu bateu o pé e falou: daqui nós não saímos mais, se virem e terminem a coisa. Foi assim que foi feita a mudança. Né? E, de uma certa forma, acelerou o processo de se finalizar aquele prédio lá. Muito interessante essa passagem. Né? Eles forçaram a barra um pouco. Invadir a obra, né? Literalmente. Agora continua, né? E aí é bom que eles também aproveitar para dar uma agilizada, né? E forçou a agilizar. Né? Ajudar a terminar, aí, já que eles já estavam lá e tudo, né? Uma das pessoas que me falou até alguns detalhes disso foi o professor Rodolfo, né? Que ele fazia parte dessa turma. Professor Rodolfo Lauter. Ele estava lá, ele participou. Ajudou a carregar as coisas. Ajudou na mudança noturna. Bem. Então, assim. Tem coisa que se não fosse, né? Como você falou, professora Cristiane, foi tudo com muita dificuldade, né? Os equipos, né? A parte prática foi muito complexa, porque a faculdade ela começou praticamente sem nada, né? Então, muito só aula teórica, e a prática veio vindo devagar, né? Posso imaginar. A luta foi muito grande. Exatamente. Isso é a luta sempre, né? Se não fosse assim, né? Não ia nada disso, né? Eu vejo mais adiante até a própria universidade foi uma luta, né? Você vê que começou com aquelas casinhas que eles falavam que parecia casa de pombo, né? Como se fossem uns caixotinhos, né? Mas foi a forma que se conseguiu partir para avançar a universidade. Até porque, num primeiro momento, era só o recurso do curso de odontologia que segurava a estrutura toda, né? Até que outros cursos foram formando as primeiras turmas e eles passaram a receber recursos também. Mas foi uma luta muito grande a implantação da universidade também. Isso é certo, né? Como sempre. E aí, olha, e também nesse mesmo, né, nesse contexto do início também, a construção do que antes era chamada Casa do Estudante, né? Sim, em frente ao Hotel Tijuca, como aproveitando, acho que a obra estava sendo realizada para a construção do Hotel Tijuca, construíram também o que naquela época eles denominaram de Casa do Estudante, né? Você vê que foi mais uma das saídas que Juscelino encontrou, né? Ele construiu para o Banco do Estado, né? Porque ali funcionava um banco. E na parte de trás ele fez o alojamento. Então, ou seja, ele arranjou uma forma de passar a verba, porque como ele iria passar a verba diretamente para a faculdade, era complicado isso. Então, ele fez, não sei se a palavra certa seria uma barganha aí,
né? Foi uma coisa que foi desenvolvida com o Banco do Estado. E fez a agência para eles, mas ao mesmo... Porque me parece que ele passou isso pela loteria também, sabe? Tem muita coisa que já não está assim, tão fresca ainda na minha cabeça, eu estou retomando tudo agora, mas ele foi uma forma que o JK conseguiu para que essa verba fosse direcionada exatamente para esse objetivo aí. Né? Naquele tempo, Cris, Diamantina praticamente não tinha acomodação, né? Tanto que quando os times de vôlei, o pessoal que vinha para competir natação e etc., aqui na Praça de Esportes, muitas vezes ficavam em casas de famílias. Não é? Sim. E se tinha algumas pensões aqui e pronto. Então, era necessário também resolver essa questão da moradia, né? Que, por exemplo, hoje não resolveria porque virou uma imensidão, né? Mas naquele tempo, aquele ali ajudou muito. O número de alunos era bem pequeno. É verdade. Wanda, então, a gente vai ficar conversando, né? Vai rendendo. Deixa eu ver aqui, olha. Parabéns, muitas aqui acompanhando aqui o chat do YouTube. E aí temos um comentário aqui muito interessante da servidora Ieda Maria Silva, dizendo aqui, comentando aqui que participei, ajudando o Wander em algumas poucas transcrições das fitas cassetes, né, em texto, nos escritos sobre a história da criação da UFV Jataim. Muito obrigada pela sua presença, Ieda, e obrigada. Manda um abraço. Envia um abraço para a Ieda, muito tempo que não a vejo, né? E aí, parabéns, né? O pessoal está comentando, batendo palmas aqui por esse momento tão especial que você está nos contando, né? Alguns trechos, né, dessa vasta história da nossa universidade. E eu convido, né, as pessoas para poderem acessar o livro, né, lerem, para poder também ter essas informações. E também, futuramente, talvez mais no final do ano, a gente já consiga providenciar aí a publicação da nova edição. Queria, né, comentar que a fase da elaboração da segunda edição está em andamento, né? Está no início, já cumprimos aí a primeira etapa, mas são 3 etapas para elaboração dessa edição, então deve terminar mais no meio do próximo ano. Então, em breve, nós teremos aí essa segunda edição revista e ampliada, e depois, quem sabe, né, vamos continuando a contar a nossa história, que já temos aí já fizemos 15 anos, né? Já estamos 16 anos da UFV Jataim. Eu acho que a Ieda respondeu, meu abraço também, Wander, muito bom ver vocês, muito obrigada, Ieda, né? Professora Socorro, temos aqui uma participação da professora Socorro. Wander, quanto à extensão universitária, houve registros desde a criação da Faculdade de Odontologia? Você fala no livro? No livro. Como é a pergunta, por favor? Quanto à extensão universitária, houve registros desde a criação da Faculdade de Odontologia? Quando os professores faziam extensão, eles têm dentro da documentação que você levantou para escrever, você viu alguma documentação sobre ações de extensão, os alunos atendendo as comunidades? Havia algum registro ou naquela época eles você não conseguia ter acesso, verdade, ou não eram cadastrados? Na verdade, é o seguinte, o que aconteceu? Quando eu tive acesso a alguns documentos da faculdade, eles estavam julgados num cômodo
na parte de baixo, próximo lá, muita coisa se perdeu. Então, eu nem sei o que tem mais, porque eu não sei o que aconteceu depois dessa mudança, né? Então, assim, o que se registrou um pouco, né, foi a questão da expansão do que eles chamaram de odontologia extramural, né? Que foi realmente essa questão aí do atendimento às comunidades, enfim, tudo mais, né? E que é uma outra coisa que vai ter que ser contextualizada, né? Porque, num primeiro momento, essa visita às comunidades e alguns distritos, não é? Que se chamou de odontologia social, né? Foi mais um processo de exodontia, me parece, né? Que é a extração de dente. Então, assim, iniciou-se com isso. Depois, com o professor Walter Carvalho, e ele faz um curso nos Estados Unidos e amplia essa situação. Até, por exemplo, teve uma criação de uma unidade lá em Senador Mourão. Mas naquele princípio, que é exatamente o início da década de 70, né, inclusive uma das questões que vai interferir na política diamantinense. Porque o pessoal do PSD, que é os juscelinistas, os PCDistas, eles vão mandar na cidade de 1934, ou 36, né, quando acontece a redemocratização municipal, até 1970. Então, a UDN consegue quebrar, em 1970, esse ciclo de mando do PSD. E quem é o prefeito que quebra isso, né, da UDN? É exatamente João Antunes, que era a pessoa que estava à frente desse processo da exodontia nos distritos. Então, com isso, eles conseguem, pela primeira vez, tomar a prefeitura da cidade. Então, ou seja, esse processo, o processo político da cidade, dividido em dois grupos, estava dentro da faculdade também. Ou seja, eram diversos cargos federais que estariam a favor do grupo que tivesse com o comando da faculdade. Então, assim, encontrei registros dessa questão do que se chamou de odontologia extramural. Agora, se porventura teve outros trabalhos de extensão, não ficou documentação para isso lá, sabe? Mas tem essa questão do que se chamou de odontologia extramural, e isso ficou alguns registros, sim. Muita coisa se perdeu, sabe? Às vezes, essa terminologia, extensão, naquela época não era muito bem, podia não ser utilizada, Exatamente. né? E documentação, às vezes, acontece, né? Essas mudanças, é complicado. Por isso que a minha pergunta, né, meu comentário inicial, qual foi o trabalho, o resgate dessa documentação, a importância das entrevistas, né, as pessoas também que participaram da época, né, o levantamento desses depoimentos, né, que são tão necessários, né, para o resgate, né, da memória, para contribuir aí nesse percurso, né, da nossa universidade. Eu acho também que, por exemplo, quando se comentou sobre a possibilidade de fazer essa segunda edição, a continuidade dessa história ela é muito necessária, não é? Mas aí chegou um ponto que eu conversei exatamente o seguinte: quando eu fui chamado para isso, não havia a Faculdade de Ciências Humanas na universidade, não é? Então, talvez até justificasse quando a gente fez aquilo lá. E aí, o que eu te disse, né, professora Cristiane, que o ideal seria que essa segunda edição fique como Caminhos do Desenvolvimento, volume 1, e que o volume 2, a partir do ponto que a gente parou, que é da inauguração da universidade, seja feito, inclusive, pelos próprios profissionais da instituição, que hoje já tem um departamento de ciências humanas com pessoas sensacionais aí, não é? E pessoas extremamente competentes. Então, não havia muita... Lá atrás
também essa preocupação de registrar os fatos, como, vamos colocar, ciências humanas já tem uma preocupação maior com isso, né? Sim. Como o chat aqui tá pequenininho, deixa eu só comentar a participação, talvez até de pessoas que você não vê há algum tempo, Wander, talvez. Ian Carlos, Marcos Gelpelli, Natane, Jean, Aieda, Vitor Manuel, Tarek Teixeira Entre Portes, Meu sobrinho, Socorro Lima. manda um abraço para ele. Pode mandar. É verdade, um grande abraço, não sabia que você ia participar disso aí, não. Professora Socorro, Dilson Moraes. Ó, meu amigo. Grande abraço, Deus. E a Socorro finaliza aqui, em minha tese também foi o único registro que encontrei. Por isso perguntei, pois tive acesso somente a uma ata do curso de odontologia. Obrigada, Wander. Foi uma pena, né? Porque eu creio que muita coisa que aconteceu se perdeu porque não tinha documento, né? Até a forma de acondicionar era deficitária. A forma como eu vi esses documentos, que eu consegui chegar até eles, estava muito ruim, né? Então, assim, muita coisa se perdeu. Wander, vamos, né? Infelizmente, eu acho que a gente pode também, mais para frente, com o avançar aí do trabalho, a gente pode marcar um novo Claro. encontro, uma nova conversa, né? Eu acho que vai ser muito produtivo e também inteirando, né, as pessoas, tanto a comunidade acadêmica como a sociedade desse trabalho tão importante que você tem nos brindado aí com. Né, A gente pode, por exemplo, eu já estou. Eu vou fazer de tudo para, nesse mês, terminar o primeiro capítulo, sabe? Eu já estou mexendo nele, assim. E realmente, Cris, você contextualizar de uma forma mais firme, mais consistente, dá uma outra vida, né? A gente pode conversar sobre isso, né? A necessidade, por exemplo, do Colégio Diamantinense ser criado, não é? Isso vem em consequência, por exemplo, de uma reforma que foi chamada Reforma Rocha Vaz, em 1925, que naquele momento retirou do seminário, né, a possibilidade de ter um segundo grau preparatório para os cursos superiores e tudo mais. Ele foi reduzido somente à teologia. Então, quer dizer, Diamantina ficou acéfala de um curso de segundo grau, né? Exatamente no momento em que era necessário as pessoas terem uma formação para ocupar os cargos que estavam chegando pela opção que Diamantina tinha feito de aumentar a questão dos cargos públicos na cidade e tudo mais. A cidade ficou acéfala disso. Então, quer dizer, isso é que obrigou praticamente a se procurar um caminho que veio acontecer a fundação do Colégio Diamantinense. Então, são coisas assim que o livro está ganhando, que eram muito necessárias, né, para dar para o livro ficar mais substancioso, não é? E está sendo assim, um prazer, porque não tem como a gente participar de uma coisa dessa, professora, e não se envolver, até sentimentalmente. Eu me envolvi sentimentalmente com essa instituição, não tem jeito, né? É a instituição que, assim, está dentro da gente. Você desenvolve um carinho, uma espécie de amor pela instituição, não tem como, né? Eu me emociono com isso.
Isso é muito bom de ouvir, Wander, né? É, A universidade dentro da gente, né? Esse exatamente. carinho, esse afeto, né? Todo esse reconhecimento, muito bom mesmo, né? Ouvir. Eu agradeço muito esse nosso momento, né? Que venham outros para a gente retomar esse assunto, né, ou com outras referências também, a gente não conseguiu, né, claro, né, era de se esperar que a gente não ia conseguir falar, né, de todos, tantos assuntos, tudo que aconteceu, né, nessa época toda, né, mas vamos sim, vamos continuar a nossa conversa com o andamento do seu trabalho, podendo também estimular as pessoas a lerem e a se inteirarem melhor da história, né, da universidade. Temos aí também Ieda, parabéns ao Wander, a você pela mediação. Obrigada, Ieda. Imagina, concordo com o Wander, porque eu também me envolvi com a faculdade, com a cidade e sua história. Mas é isso mesmo, né, Cris? Não tem jeito, né? Não, não tem jeito. Muitos anos, né, Wander? É. Eu agradeço, então, a participação do público, né, dos participantes aqui pelo chat do YouTube, né, e agradecemos também a organização da 8ª Semana de Integração da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Muito obrigada, Wander, pela sua participação, obrigada as pessoas que estão nos assistindo. Esse vídeo também fica né, gravado no canal da Proesc, então as pessoas que não puderam estar agora, né, elas podem ter acesso ao que foi falado aqui, mas né, futuramente também. Então, muito obrigada, então boa tarde e até uma próxima vez. Muito obrigado também a todos, né, a todos que participaram. Obrigado mesmo, a professora Cristiane, né, o professor Vitor. E vamos torcer para que a gente consiga fazer uma segunda edição, né? À altura da instituição. Muito obrigado, viu? Obrigada, Wander. Boa tarde a todos. Boa tarde.